galerinha esperta, eu fico jovem ao estar no meio de jovens. E hoje não poderia ser diferente, uma casa repleta de jovens lindos e maravilhosos para compartilhar comigo aqui de uma reflexão. Agora, comumente eu falo que é uma responsabilidade muito grande falar sobre a palavra de Deus para alguém, haja vista que eu compreendo o poder que ela tem na minha vida e na vida de qualquer ser humano. Juntamente com essa responsabilidade, hoje eu tenho outra interessantíssima: falar de tecnologia para jovens. Muitos de vocês talvez nasceram em meio à tecnologia contemporânea, em meio à tecnologia da informação. Eu sou o cara que eu nasci com uma tecnologia um pouco diferente à minha frente. Eu nasci com a televisão. Lá com 18 anos de idade que eu fui colocar a mão, os dedos, em teclas de computador. Um pouquinho depois, já trabalhando e pai de família, eu coloquei a mão em um smartphone. Coisas que talvez vocês já nasceram com um do lado. Então vamos ver se eu vou conseguir trazer alguma novidade sobre tecnologia para essa turma bonita. Os jovens da CBB me incumbiram de falar sobre o que a tecnologia afeta o nosso relacionamento com Deus. Antes de entrar propriamente dito na tecnologia, eu quero inverter o contexto da pergunta e falar sobre relacionamento com Deus, para que possamos sair daqui sem dúvida alguma sobre o que é um relacionamento com Deus. Segundo o dicionário, relacionar é adquirir relações. Óbvio, né? Entrar na intimidade. Opa, aí aperta um pouquinho. Você se relaciona com Deus? Como? O livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade é um trabalho que nessa igreja é feito com muita seriedade. Ele diz que há 4 formas principais de relacionar com Deus, que Deus fala conosco: através do Espírito Santo, que é o próprio Deus, através da Bíblia, que é a sua palavra escrita, através da oração e através das circunstâncias. Quando lemos a palavra de Deus, entramos num universo de conhecimento sobre o que Ele fez na humanidade. Quando lemos sobre Jesus, somos agraciados com a história sobre o que Ele fez e passou sobre essa terra. Quando oramos, a nossa intenção é um bate-papo, né? É um chat reto com Deus. E as circunstâncias? As circunstâncias são tantas, né? Cada uma no seu tempo ou no seu minuto, cada um com os apuros, com as realizações, com as conquistas. As circunstâncias, elas revelam a Deus o tempo todo. Se conectarmos o que aprendemos da Bíblia, recebemos do Espírito Santo, oramos a Deus, as circunstâncias das nossas vidas vão dizer muito de Deus para nós. Nós aprendemos a reparar, a perceber, a captar a comunicação e o relacionamento de Deus para conosco, e temos a oportunidade de fortalecer o nosso relacionamento com Deus.
Vamos ver aqui alguns versículos da Bíblia e o que eles nos dizem sobre o relacionamento de Deus para conosco, de nós para com Deus. A formação, a nossa formação como seres humanos. Lá em Salmo 116, versículo 13 a 16, diz assim: Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Olha que maravilhoso. A gente, sem consciência alguma do nosso ser, recebendo Deus para relacionar conosco, desde o começo. Ninguém explica, propriamente dito, como um osso cresce no ventre de uma mulher quando ela está em gestação. O resultado final sou eu, cada um de vocês. Imagine. E Deus já estava lá, juntinho conosco. O preço. João 3,16, e olha que bacana, começamos essa noite ouvindo João 3,16 através da irmã Nete. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. E aí a irmã falou uma coisa muito bacana. A cada vez que lemos este versículo, somos agraciados com um entendimento diferente. Vamos praticar? Sob o prisma do relacionamento de Deus conosco, podemos entender que esse versículo, antes mesmo de conhecermos Deus, Ele fez, Ele entregou. Para nós que somos desta era, já aconteceu. Ele já entregou Jesus Cristo para que, através desse sacrifício, pudéssemos relacionar com Ele. Foi feito. Não precisa ser feito mais. A aproximação com Deus. Tiago 4:8. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Acontece. Se abrirmos nosso coração e aproximarmos de Deus, Ele já vem automaticamente. Reconhecermos que somos pecadores é necessário. Deixar o pecado de lado também. Deus vai nos ajudando através dessa aproximação gradativamente. A amizade. Como não falar de amizade pensando em um relacionamento? João 15:15 diz: Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. O próprio Jesus verbalizando. Aquele que está com Ele, aquele que recebe Ele, não é chamado de servo nem de empregado. Jesus nos chama de amigo. A felicidade de um relacionamento. 1 João 1:9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Resultado disso é alegria, é felicidade, porque se deixarmos de carregarmos o peso, a culpa do pecado, abriremos espaço em nosso coração, em nossa mente, para desfrutarmos da felicidade, da alegria, ainda que estejamos nessa terra. A unidade em amor. João 17:22-23 diz: A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um,
Assim como tu e eu somos um, eu estou unido com eles e tu está unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas. Olha que bacana. É natural, é divino, faz parte da natureza divina esse repartir, essa doação, esse amor. E isso tudo para que haja uma unidade. A distribuição do amor de Cristo nessa terra vem dele próprio e da unidade de nós com ele, de ele conosco. Tudo isso para dizer que é possível sim ter um relacionamento com Deus. Se alguém tinha alguma dúvida, hoje tem elementos contundentes para compreender que é possível. Ele está à disposição. Basta despertarmos, basta querermos, basta darmos um passo em direção a Ele. E agora sim vamos falar um pouquinho sobre tecnologia. O que é a tecnologia? De repente, a característica de nascerem com o celular nas mãos possa trazer um entendimento errado sobre o que é tecnologia. De repente, fica o entendimento de que o que o Mateus está fazendo ali agora é a tecnologia. Mateus está ali com o celular, filmando o ambiente. Isso por si só não é tecnologia. Tecnologia é uma ciência cujo objetivo é a aplicação do conhecimento técnico e científico para fins industriais e comerciais. Vou falar algumas definições, né? Com muita facilidade vocês vão encontrar diversos outros desdobramentos da definição de tecnologia, dependendo do ambiente do material. É a teoria ou o estudo sistemático, constante, sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. Da atividade humana. Tudo que fazemos, tudo que precisamos pode ter relação com a tecnologia. São habilidades usadas na produção de bens ou serviços ou na realização de objetivos. Olha que legal, na realização de objetivos. Eu estava vendo o teatro e estava refletindo. Olha só, a bolsa mágica da NET faz parte de uma tecnologia logística, por que não dizer assim? O tanto de coisa que ela carregou naquela bolsa maravilhosa dela, ela é mágica. A palavra tecnologia tem origem no grego tékne, que significa técnica, arte, ofício, juntamente com o sufixo logia, que significa estudo. Ou seja, a tecnologia visa a resolução de problemas. E aí faço menção ao comentário que fiz agora há pouco, com o Mateus com o celular filmando o ambiente. O celular em si era uma tecnologia? Ele tinha um problema e apenas usou a combinação de um smartphone mais um serviço de internet oferecido por uma operadora pela qual ele paga, para, juntando tudo isso com o conhecimento que ele possui também em operar aquele equipamento, resolver o problema do registro deste momento. Percebem? A tecnologia é um conjunto de elementos que temos à nossa disposição, inclusive a nossa mente, com o que recebemos e traduzimos para conseguir resolver os problemas do dia a dia. E é legal pensar nos problemas do dia a dia e lembrar que eu sou brasileiro e acredito que todos aqui sejam também. Brasileiro é conhecido pelas gambiarras, né?
ou americanizando, pelos recursos técnicos que ele carrega na mente. Quando nós, brasileiros, vemos uma coisa quebrada, não aguentamos ficar olhando para aquilo. A gente corre, inventa na hora, tira da cachola, como se fosse a bolsa da NET, tira alguma coisa ali da cachola e aplica uma tecnologia para consertar a coisa quebrada. Vocês estão me entendendo? É assim ou não é assim? Somos tecnológicos. E aqui eu trago alguns exemplos de tecnologias conhecidíssimas, mas que foram tecnologia de ponta em outros momentos da história da humanidade. A descoberta do fogo. Imaginem o homem das cavernas ali, vamos dizer assim, ele naquela lida, querendo comer uma carne mais saborosa, já matou o bicho e tal, e não tem o fogo que a gente está tão acostumado a fazer um churrasquinho, né? Aí, de repente, ele descobre como gerar e como manipular o fogo. Vocês são capazes de mentalizar a quantidade de solução que ele arrumou? Para fazer seu assado, para se proteger do frio, para espantar animais, para esterilizar instrumentos de trabalho, e por aí vai. São chamadas tecnologias primitivas, né, ou clássicas. E a roda? Eu acho que hoje é difícil pra caramba a gente imaginar a construção de uma roda de pedra, né? A gente tem tantos exemplos de roda. A indústria automobilística aí tá trabalhando no desenvolvimento de um pneu que nem fura. E um dia, um homem ou um conjunto de homens, uma sociedade, desenvolveu um negócio redondinho ali que trazia uma facilidade para eles puxarem, empurrarem, carregarem ali o que eles precisavam. O que dizer então da descoberta da escrita? Aqui eu trago uma representação, nem sei se essa foi a primeira escrita, acredito que não, mas é antiga, né? Eu não consegui ler nada, vocês conseguem? Hoje, conhecemos um alfabeto com 23 letras, mais 3 que vieram importadas, 26 letras. E através desse conjunto de letras, a gente tagarela, né? A gente fica horas falando e tal. Tecnologia da comunicação. Em algum momento, ela começou. O que fazemos ali nas redes sociais é juntar esses códigozinhos para formar comunicação. É certo que tem umas reduções linguísticas ali nessas comunicações, né? Eu que aprendi a escrever as palavras por completo, eu peno, né? Eu demoro mais a escrever, eu custo a ler, é um negócio doido. Mas é usando um conjunto de letras, de elementos linguísticos que proporcionam a comunicação. Um dia entendemos que não foi assim. Ela foi criada pelo homem. Vamos falar agora de tecnologias medievais, outra era da humanidade. Aqui eu tenho uma imagem de uma prensa móvel, popularmente conhecido contemporaneamente como impressora. Imaginem. Usavam um negócio daquele tamanho, opa, eu estou na frente aqui, usavam um negócio daquele tamanho ali, né, conforme representado nessa foto,
com uma caixa com papel lá, tinha as letrinhas organizadas ali, molhava numa tinta, colocava em cima do papel e puxava, prensava e estava impresso. Hoje a gente usa uma impressora Wi-Fi, né? Manda e sai lá, né? Manda e sai. Fácil, fácil. Acima ali é um óculos, vocês acreditam? Ele está trincado. Não sei se dá para ver direito. Mas é um óculos. Antigo. O homem, percebendo a sua incapacidade, a sua fragilidade, a deficiência de enxergar, já vinha dando um jeitinho. Naquela época, né, não sei se esse representa exatamente o primeiro, mas resolveu um problemão de quem não enxergava. Hoje usa-se lente, nem vê que está de óculos, faz cirurgia corretiva. A tecnologia ela vai evoluindo para resolver problemas. Imagina a dificuldade de fazer um óculos desse aí, ó, parece que é de metal, pesadíssimo, tinha até que amarrar para não cair, né? Dá para entender ali que tem uma cordinha com uma argolinha ali atrás. Eu vi uma reportagem recentemente de uma startup. Startups são empresas que normalmente estão batalhando para romper tecnologias, para trazer novas coisas. E a startup daquele sujeito, ela fabrica óculos, armações de óculos com pó de café usado. Eles misturam eles passam nas lanchonetes conveniadas recolhendo o pó utilizado, já, né, coado ali para processar o café. E eles reservam e guardam aquilo ali. O pessoal passa, recolhe, leva para o laboratório, mistura com uma resina ali e tal, põe na forminha, papapá, o óculos sai parecido com um deste, só que com cheirinho de café. Deve ser um inferno, né, usar um óculos desse. A gente deve perder a concentração o tempo todo, né? Relógio não é de agora. Agora tem uns relógios bonitões, né? Cheio de luzes. Você dá comandinho de voz. Treme quando alguém manda uma mensagem. Não foi assim sempre, né? Que é um exemplo de um relógio mecânico criado lá nas épocas medievais e deve ter resolvido um problemão. Eu imagino que devia estar superando o relógio solar. Vocês já viram o relógio solar? Vocês sabiam que era dessa forma? Eu particularmente não sei se vocês já viram, acho que não, eu era mais jovem, mas eu sei que esse cara, ele é vivo, que eu encontrei com ele lá em Contagem outro dia. Ele andava aqui pro lado do Serra Verde, e eu não sei falar o nome dele. Eu entendo que ele carrega consigo alguma deficiência mental pela característica do conversar, do agir dele. E a gente, quando meninos, a gente gostava de encontrar com ele. E a gente escondia o braço para trás com o relógio e perguntava para ele: quantas horas? Ele olhava para o alto, assim, para o sol e tal. Não sei que tecnologia ele usava não, mas ele acertava. Imagina, com o relógio fazendo tic-tac, resolveu o problema. Pode estar nublado, sem sol, vai estar lá as horas. E o que falar das tecnologias militares? Construção de armas, construção de tanques de guerra. Aquele trambolho ali, acreditem, é um tanque de guerra. Não é bem diferente do que a gente tem acostumado a ver aí, né, nas reportagens da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? E há quem diga que o equipamento bélico da Rússia já é ultrapassado. Imagine esse aí. Certamente naquela época foi um estrondo, deu trabalho para muita gente na guerra. Eu quero convidar vocês a associar o tema tecnologia militar com essa imagem do meio e perguntá-los se alguém aí é capaz de dizer o que representa essa imagem, o que nasceu através aí da representação dessa imagem
para suprir, para resolver problemas militares. Eu duvido que vocês acertem. Oi? Olha, eu vou dar uma dica. Foi construído para resolver problemas, foi construída para resolver problemas de guerra. Eu estou usando computador? Errou. Gostei, construída não pode ser o computador. Muito bom, tá atento, tá atento. Tô prendendo a atenção dele ali, só dele, o resto tá tudo calado. A internet, gente. A internet. Tudo bem que a imagem ficou complexa, né? Eu vim trazendo algumas dicas aí, mas a internet que conhecemos hoje ela é comercial. Hoje, qualquer bitaquinha que você vai tem uma internet funcionando com a plaquinha do Wi-Fi, com a senha lá. Mas houve um tempo que a comunicação rápida, objetiva, eficiente e eficaz era um problema na sociedade. Imagina no momento de guerra. Os comandos, a linha de frente, as bombas explodindo, batalhões sendo dizimados. De repente o comando tinha informação, mas como fazer essa informação chegar lá para eles se protegerem, ou para atacar, para mudar o direcionamento, enfim. Foi para isso que a internet foi construída, para resolver esse problema. Muitas das tecnologias que nós utilizamos, que facilitam a nossa vida, um dia foram pensadas para resolver problemas governamentais, para resolver problemas hipercomplexos. Quando ela dá certo, ela é aperfeiçoada, ela é otimizada e é vendida ou é colocada à disposição da sociedade. Hoje, pensar em não ter uma internet à nossa disposição é embaraçoso, muito embaraçoso. Dependendo do serviço que você precisa, você simplesmente não consegue utilizá-lo. E as tecnologias da Revolução Industrial? Hoje a gente já fala de revolução da indústria 4.0, né? Não foi assim. No canto de cá, a gente tem um maquinário ali da indústria têxtil. Numa época que tudo era manual, chegou máquinas do tipo aí, e ali dá para ter uma ideia, um tantão de novelo ali, de pendurado na máquina, certamente ela devia estar girando ali, tecendo alguma coisa. Olha a quantidade de homens que trabalhavam com isso, ou mulheres, enfim, e que deram lugar a um número menor de operadores dessa máquina. Embaixo, né, na minha pesquisa, eu encontrei essa imagem como o primeiro motor a combustão. Hoje a gente tem motores minúsculos debaixo dos capuz de carros que andam por aí na rua. Devia ser grande essa máquina, cheia de ponta e de rodas aí. Acima, uma máquina a vapor, uma locomotiva a vapor. Aqueles trens que passam ligeiramente aí em alguns cantos. Aqui por perto a gente não tem linha férrea, mas ali do lado em Betim a gente tem. A gente vê a máquina passando ali e imaginar que um dia foi algo do tipo como essa imagem representa, funcionando a vapor, ou seja, jogando carvão, pegando fogo e gerando a pressão necessária para fazer as rodas rodarem. E a tecnologia da informação? Nessa eu vou aprofundar um pouco mais. Essa eu acho que é o interesse de todos nós. A partir do século XX, destacam-se as tecnologias da informação e comunicação, através da evolução das tecnologias, utilização de computadores e o desenvolvimento
da internet. Então, as telecomunicações que outrora era feito por... Vocês já ouviram falar de caixeiro viajante? Não, olha lá, que legal, balançando a cabeça aqui não. O caixeiro viajante era o camarada que montava no cavalo, pegava sua correspondência e ia lá do outro lado do país entregar para quem você queria que entregasse aquela caixa. Levava um bocado de outras coisas também, né? Produtos e tal. Era assim. Não tinha Amazon. Não tinha entrega full no Mercado Livre. Fugiu o nome, aquele negocinho que fica assim, ó, telégrafo. Aquilo ali também mandava informação lá para o outro lado. Precisava pagar alguém para operar aquilo ali e mandar informação. Telefone, gente, telefone, eu sou de uma época que telefone valia uma casa, valia um carro, era mais ou menos... Aí ele riu, ele lembra dessa história, entregando a idade, né? Tudo bem. Onde eu morava, era um ou outro que tinha telefone. Quando a gente queria marcar uma consulta com o médico, tinha que ir lá pedir um negócio emprestado. Ou então, carregar o bolso cheio de ficha, colocar nos orelhões. Não é aquele pessoal assim, não. Tinha na rua mesmo um aparato lá que você entrava nele lá para se proteger. Tinha um aparelhinho lá que você punha ficha para ligar para alguém. Quando eu namorava, minha namorada morava em outra cidade, longe, longe. Quanto mais longe, menos tempo a ficha durava. Então, para conversar com ela, eu carregava aquela... No bolso saia até pesado, assim, de ficha, e ia falando. Oi, amor, boa noite, te amo, tchau. As fichas iam, ó. E saía caro o negócio, tinha que falar rapidinho. Hoje estamos numa era que, se você pagar um plano aí de celular, pré-pago que seja, você fala ilimitado. Ou seja, você paga um valor por um período, vamos dizer que você pagou ali por um mês de uso, durante um mês de uso você fala ilimitado. Se pegasse alguém agora assim, ó, trouxesse lá da era da ficha e colocasse aqui na nossa era, ele iria virar e falar assim, esse povo é doido. Tamanha a diferença do serviço através da evolução tecnológica. E as novas tecnologias são fruto do desenvolvimento tecnológico, né, alcançado pelo ser humano. Falei disso de certa forma aqui agora. E tem um papel fundamental no âmbito da inovação. Tecnologia carrega junto, concomitante, de ladinho assim, a palavra inovação. Haja visto que a tecnologia ela é trabalhada para resolver algum problema. Eu resolvo problemas inovando. Lembram das gambiarras que os brasileiros fazem? Aquilo é inovação, né? É chique demais pensar, olhar por esse prisma. A gente resolve um problema, a gente está inovando. Meu pai fala, ele usa essa frase diariamente quando ele está mexendo com as gambiarrinhas dele lá. Tem gambiarras que ficam melhor que o original. Somos mais inteligentes que o engenheiro que projetou aquele negócio. Claro que somos, somos filhos de Deus, carregamos o Espírito Santo no nosso coração. Somos mais inteligentes. Vai que o cara é desviado ou não encontrou Jesus ainda. Melhoramos o que foi produzido. E os avanços da tecnologia provocam grandes impactos na sociedade, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. O domínio, o controle do átomo, algo que foi idealizado para resolver o problema energético do mundo naquela época, acabou sendo usado para a construção de bombas atômicas. E vocês já devem ter ouvido falar aí nos estudos da história aí sobre a Segunda Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki. A própria internet resolveu o problemão lá da guerra, lá um ganhou do outro, acabou a guerra. Hoje utilizamos aí para resolver os nossos probleminhas cotidianos.
vez ou outra, a gente tem dado sequestrado, conta de rede social sequestrada, tentativa de suborno, notícias falsas. Tem uma rede de criminalidade absurda por trás aí do uso da internet. Umas que a gente já ouviu falar, outras que a gente nem faz ideia. E os dados são vendidos e são comprados, né? Por quem não está querendo o nosso nome só porque é bonitinho, para fazer algum uso escuso, algum uso ilícito. Aqui eu trouxe, talvez algum de vocês já tenham até assistido, existe um documentário, ele foi lançado em 2020 na Netflix. Vocês já ouviram falar de Netflix? Claro, ó. Eu sou da época da Rede Manchete, viu? Saudosa TV Manchete. O lado negativo, a gente falou de um tanto de coisa boa, né, das tecnologias. Eu escolhi esse momento da tecnologia da informação para falar do seu lado pejorativo, do seu lado mal. A coisa é tão explícita que esse documentário, ele veio trazer uma representação, veio trazer à luz do conhecimento informações muito relevantes sobre o que acontece por trás da telinha de um aplicativo de rede social. Esse documentário, ele conta com a participação de ex-funcionários executivos de empresas como Google, Facebook e Twitter, hoje o X, né, do Elon Musk, que expõem os perigos causados pelas redes sociais. Eles escancaram o domínio que essas mídias exercem no cotidiano da sociedade, influenciando na forma em que pensamos, agimos e vivemos. Vocês são capazes de acreditar nisso que eu li? Nisso que vocês leem ali? Eu tive a oportunidade de assistir esse documentário há um tempo atrás e eu carrego comigo uma fala de um desses camaradinhas aí que participaram do documentário e que trabalhavam em alguma dessas big techs aí, que são grandes empresas de tecnologia. Se eu não me engano, ele trabalhou no Facebook. O relato do cara, ele dizia algo mais ou menos assim: era o meu trabalho, eu estudei o que eu precisava desenvolver, eu sei a finalidade, que é pegar a atenção de quem está ali dedilhando e passando ali de cima para baixo, ali vendo as publicações, e eu construí parte daquela ferramenta. Eu sabia para que era aquilo. Quando eu cheguei em casa, quando ela já estava quase pronta, e eu cheguei em casa, já estava funcionando, né? Essas ferramentas, elas estão em constante evolução, mas ela já estava funcional, já estava rodando nos Estados Unidos, e esse cara, ele conta que ele chegou em casa e resolveu dar uma olhadinha. Quando ele percebeu, ele sentiu que ele estava preso a tudo aquilo que os olhos dele via, passando, rolando ali no smartphone dele as notícias da rede social. E ele falou: opa, isso eu não quero para mim. E segundo ele, afastou. Por que ele conseguiu perceber que estava puxando ele? Porque ele sabia o propósito daquele negócio. Quantas pessoas não sabem os reais problemas que essas big techs querem resolver através dessas ferramentas e não conseguem reagir a elas? Deve ser muita gente. E eu digo mais, até quem sabe tem dificuldade. Eu tenho meus momentos ali que parece que
as horas voam. Aí eu consigo perceber, caramba, eu estou precisando estudar, estou precisando fazer algo, é até rápido, não faço, e fico 2 horas aqui, tem algo de errado, eu vou lá e desinstalo. Aí fica uma temporada de desintoxicação, vou dizer assim, aí de repente volta, de repente sai, eu vou me resolvendo entre uma desinstalação e uma instalação. Mas eu consigo perceber. Será que vocês conseguem perceber? Vocês têm carinha de usuários de smartphone e redes sociais. Então, esse documentário ele expõe a necessidade de se atentar para a gratuidade dos aplicativos de redes sociais. Olha que legal, todos são grátis. Se você quiser ganhar dinheiro com eles, trabalhar com eles, você vai pagar. Dá resultado. Eu sei de ouvir falar, eu nunca tentei. Não tenho essa expertise. Mas para você ser um mero usuário, é grátis. E olha que legal, esse documentário fala explicitamente isso. Uma vez que, como disse o ex-designer do Google, Tristan Harris, deve ser isso, assim que fala. Ele disse, se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. Vocês tinham noção disso? Olha que fantástico. Fantástico saber disso. Isso é chave, viu, gente? Peguem essa frase. Essa frase é gatilho para na hora que vocês tiverem meia hora, 1h30, 2 horas, acho que aqui ninguém fica 4 horas com o celular na mão, para perceber que você é o produto. Sander, mas como assim eu sou o produto? Você está alimentando com suas as redes sociais com sua preferência, seus gostos, suas ideologias, e o algoritmo está captando tudo. Para quê? Para quando vocês sabem também, quando vocês não estão a fim de interagir, você está só vendo, vai pulando anúncio. Já reparou que às vezes você fala assim, nossa, estou com vontade de tomar uma Coca-Cola e tal, seu celular está no bolso, né? E aí, de repente, você pega assim, vai lá no YouTube para assistir, ouvir uma musiquinha e tal, o negócio começa com a propaganda da Coca-Cola. Você fica, caramba, como assim? Quase que vocês carregam um gênio da lâmpada lá de Aladim em forma de telefone no bolso. É quase isso. Por quê? A Coca-Cola está pagando essas Big Techs para colocar o anúncio e ainda mais, para que as Big Techs garantem que esse anúncio é efetivo, que ele vai chegar em quem gosta de Coca-Cola. Como que elas sabem que eu gosto de Coca-Cola? Através do que eu falo, através do que eu posto, através do que eu curto. Não se esqueçam disso. Se você não está pagando, você é o produto. Quem aqui capina lote? Acho que vocês não fazem isso não, né? Eu já fiz isso. Eu capinava lote para quem quisesse e tal. No finalzinho, eu ficava lá esperando o pagamento. Quem quiser aí, ó, quem tiver imóvel para alugar, o Matheus agencia lá para você. Faz o serviço de corretagem lá. Ele aluga para você, vende para você, mas quer algo em troca. Não é de graça não, né, Matheus? Se o Matheus faz isso, se eu espero receber algo para capinar um lote, quando eu capino lá em casa, eu espero o pagamento também, tá? Minha esposa não traz o dinheiro não, mas ela traz o suquinho gelado, a aguinha gelada, o arroz com feijão para repor as energias. É um pagamento. Imaginem o Google, gente. Imaginem o Meta do Facebook, vocês vão te dar algo de graça. Tem uma estrutura tecnológica absurda, caríssima. Vão lá na Magazine Luiza olhar o preço de um computadorzinho. É verdade que hoje vem
né, com o avanço da tecnologia, o valor vem caindo. Mas vai lá olhar o mais baratinho para vocês verem, se vocês não deixam 1.000 lá, 1.500 por lá. Imagine a nuvem. E quando a gente fala de YouTube, gente, a gente fala de Google, a gente fala de tudo que a gente usa na palma das mãos aí, ó, no smartphone, a gente está falando de nuvem. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu particularmente gosto de um raciocínio, eu vi isso num meme. O negócio é tão lógico, que nem passa pela cabeça. Aí, através do meme, eu gravei o negócio. Se você vai lá no Magazine Luiza lá comprar uma maquininha, você tem que deixar o rico dinheirinho lá, o suado dinheirinho lá para trazer a máquina. E você chega em casa e tal, a máquina, às vezes você descobre que ela é lenta para você gravar seu videozinho lá, para você salvar o vídeo, converter, enfim, você descobre que ela é lenta. Imaginem essas aplicações do smartphone fazendo tudo rapidinho. Por trás daquilo existem máquinas robustas, máquinas grandiosas, máquinas que são representadas literalmente por prédios. Data centers. Data centers normalmente são prédios ou galpões, enfim, abarrotados de máquinas de última tecnologia, máquinas caríssimas. Aparato de segurança absurdo para impedir que qualquer um entre lá e ponha algo a perder. Eu conheço uma empresa, ela é de Salvador, que ela tem um data center. É pequeno, que é uma empresa menor. E esse pessoal presta serviço para a empresa na qual eu trabalho. E um colega de trabalho teve a oportunidade de ir lá, visitá-los e conhecer o data center. Aí eu lembro dele comentando com a gente, compartilhando em cima dos racks, né? Os computadores, são vários computadores, o rack é um rack igual tem em casa, assim mesmo, né? Cheio de máquinas. Em cima do rack, uma bandeja de proteção que, se cair uma gota de água em cima, ela reconhece e dispara um alarme para alguém correr lá e resolver o problema. Investimento em segurança. Segurança para manter aquilo, porque tem empresas hospedadas ali, tem empresas funcionando e ganhando dinheiro através daquele computador. Então a nuvem, não tenham dúvidas, a nuvem é cara. Aí vem o Google e te dá de graça o YouTube, o Gmail, o Drive. Não tenham dúvidas, nós, vocês, nós somos o produto que eles estão buscando. Eles querem saber de nós. Há quem diga, e eu acredito, que há tecnologias de inteligência artificial aí que sabem mais da gente do que a gente mesmo. Sabemos. A gente não costuma lembrar metade do que a gente fez ontem. Talvez do que fizemos de manhã. Mas esse aparato tecnológico, ele vai guardando tudo que fazemos e fica lá. Ele não perde, ele não esquece. Por isso que eles acabam sabendo mais de nós do que a gente mesmo. Só que aí eu quero fazer essa inserção aqui com vocês, porque a gente está falando de tecnologia da comunicação, já pulando lá nas redes sociais, internet, parará e tal. E eles querem saber da gente, eles querem colocar coisas nas nossas cabeças. Vocês já viram que se você parar um segundinho, não precisa nem de assistir tudo, parar 1-2 segundos num vídeo no YouTube ali, Instagram eu acho que é mais agressivo ainda nesse aspecto. Começa a brotar vídeo semelhante, parecido. Parece que eles adivinham o que a gente gosta, né? Não, nós falamos para eles do que a gente gosta.
parando, dando uma paradinha no vídeo, dando uma curtida num vídeo lá. E aí eles começam a mandar coisas semelhantes. Mas outrora, a gente está falando de coisas, gente, que vão culminar na manipulação de massas, empresas grandiosas vendendo muito os seus produtos e faturando alto. E sempre foi assim. Só que antigamente não tinha internet, aplicativos igual tem hoje. Isso era feito através de jornais e revistas. E isso vai ruindo, né? Vai acabando. Você passava numa banca... Esse aqui vai lembrar, ó. Você passava na frente de uma banca, tá abarrotado de jornal de tudo quanto é lugar do país, revistas 1000. Hoje em dia está ficando precário. Eu percebo banca de jornal vendendo mais uns outros produtos lá que antigamente não vendia em banca de jornal do que jornal e revista. Rádio tem ali um comunicador passando ideias. As pessoas ouvindo ali no seu radinho dentro de casa. Cinema. Você pagava ali para entrar no cinema e via uma história linda e maravilhosa, talvez cheia de elementos para nos convencer de alguma coisa. E a televisão, aquela bichinha que eu falei com vocês, que eu já nasci com uma perto de mim. As redes de transmissão, e que hoje são até mais numerosas, na minha época não dava meia dúzia. Tinha literalmente, gente, tinha na televisão uma rodinha assim, ó. Você ia rodando ela, semelhante a um volume de rádio. A rádio é botão também já, né? Olha só, o negócio evolui rápido. Você rodava assim e captava lá o sinal da emissora. Não tinha meia dúzia. E ali a gente ficava... A gente olhava para frente, né? Hoje a gente olha para baixo. Ficava horas ali na frente da TV, recebendo notícias, informações. Hoje fala-se muito de fake news, né? É a evolução tecnológica da mentira, né? Antigamente chamava mentira. É evolução linguística, né? Evoluiu. Mas isso tudo, gente, por trás... Não estou querendo dizer que tudo é assim. Não, tem notícias relevantes, tem coisas boas que a gente recebe através das transmissões, independente do meio. Mas, muitas vezes, essas palavras dispostas aqui, elas andam juntas com os meios de comunicação. Condicionamento, poder, comportamentos, modo de vida, opiniões, influência, domínio. Se naquela época já era assim, imagine hoje que as coisas estão fáceis, extremamente fáceis, na palma da mão. Vou te contar um segredo. Rapazinho ali do louvor, gente boa, amigo. Tá vendo aquele celular lá de cima? Já viu um daquele ao vivo? Eu também. Lá em 1998, eu tive a oportunidade de trabalhar num hospital aqui em Contagem. E... Bom, o hospital lá era cheio de médicos, né? E médico é um sujeitinho que, historicamente, ganhava mais dinheiro do que os outros trabalhadores que estavam lá. E, de repente, veio a notícia. Lançou o celular comercialmente, que até então não era usado em guerras também, né? Aqueles walkie-talkies lá, que lá era uma representação do celular. Aí me vem... Cadê? Minha esposa vai lembrar. Dr. Carlos Pimentel, saudoso Carlos Pimentel. Vem até meio torto assim, com aquele negócio pendurado assim do lado de fora. Grande, imenso. É desse tamanho, gente, sem brincadeira. Lindão, bonito, não tinha inovação tecnológica. A inovação tecnológica, ela está tão agressiva, que hoje a gente está aqui na parte de baixo ali, ó, com os telefones maiores, tela bonitona e tal, e a gente faz de um tudo ali.
A gente usa até menos computadores, porque nesse bichinho aí a gente resolve muita coisa. Só que com ele, nós vemos algumas coisinhas acontecendo. Coloquei essas imagens aí para representar. Logo ali em cima, no canto, uma mesa. E a mesa é uma representação de compartilho, de troca, de comunhão, né? E você vê numa mesa diversas pessoas sentadas, cada uma com seu celular na mão. É como se não tivesse ninguém ali. Do outro lado, um rapaz desesperado porque ele não está alcançando o celular dele. Cá embaixo, parece que o menino está olhando o bueiro, né? Mas não é não. Ele está com o celular na mão. Hoje em dia, é classificado como doença. A pessoa está apartada da tecnologia. Como é que é, Camila? Nomofobia. É a fobia, né? É classificada aí já no rol das doenças psicológicas, que representa, né, aquela dor, aquela fobia do sujeito que não consegue ficar longe da tecnologia. Eu tenho um amigo que, se ele pensar em ficar sem internet e sem bateria, ele passa mal. Ele carrega power banks, que são aquelas baterias extras, para caso no meio do caminho da casa dele acabar a bateria do celular, ele pluga lá e recarrega o celular. Ele passa mal, ele fica agitado. Então faz parte aí dos elementos negativos que a tecnologia da informação traz para as nossas vidas. E com a personalização dos conteúdos, vocês lembram que eu falei, dei um exemplo aqui do YouTube, que você vai dando like, você vai parando um pouquinho no vídeo, você assiste o vídeo todo, ele vai pegando suas preferências. Então isso proporciona essas empresas a trabalhar a informação para você ali, personalizada, vai trazer conteúdos nas redes sociais que você gosta, que são afetos ao seu gosto, para provocar reações e desejos únicos. Se a gente fica horas na frente de um smartphone vendo vídeo, é porque a gente está sentindo literalmente prazer. Por que vem esse prazer? Porque nossos olhos estão vendo normalmente coisas que nós gostamos. E são construídos propositalmente para um consumo descontraído, não comprometedor. Cada um desses produtos reflete o modelo do mecanismo econômico que domina o tempo do trabalho e o tempo do lazer. É economia. Se para a gente é de graça, para as big techs, bom, elas são chamadas big, né? É muita informação, muitos clientes, muito dinheiro. As nossas informações são usadas para fazer publicidade chegar na gente. As nossas informações são vendidas em forma de afunilamentos ali. Uma empresa que vende, uma Colgate da vida aí, que vende pasta de dente, ela pode obter informações dessas big techs para saber onde está o público dela, para ali ela investir em marketing, em publicidade, colocar seus produtos ali e vender mais. Isso é só um exemplo. E se domina o nosso tempo do trabalho, que é o nosso sustento, se domina o nosso tempo de lazer, o que vai fazer com o nosso tempo com Deus? Vai limitar, no mínimo, ou impedir, ou eliminar a nossa possibilidade de olhar para Deus e de termos relacionamento com Deus. É evidente, no entanto, assim como confirma o autor do documentário, que à medida que as posições da indústria cultural se estabelecem e se enraizam, mais elas podem agir sobre as necessidades do consumidor, guiando e disciplinando suas atitudes, opiniões e o próprio clique. Eu clico onde chama minha atenção, eu clico onde eu gosto. Se aparece automaticamente o que eu gosto, eles sabem algo de mim através do que eu tenho revelado para eles.
Agora vamos ver se tudo isso que eu falei tem algo em comum com algumas passagens bíblicas. 2 Coríntios 4:4 diz: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. É o dito cujo, né? É o Satanás, dominador, príncipe deste mundo. E como que a gente vai crer que temos acesso à luz, que temos acesso a Cristo, sendo que estamos permitindo o domínio do príncipe deste mundo? Olha lá, João 12:31. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. Tá falando que Jesus, né, a gente entende fácil, Jesus vai voltar e vai expulsar Satanás desse mundo. Isso aconteceu? Acreditamos pela fé, pelas Escrituras, pela promessa que há de vir. Se não aconteceu, quem está aqui ainda? Nessa terra? Satanás. Mandando no mundo. Tirando a nossa atenção das mais diversas formas. Por que ele quer a nossa atenção? Para não aproximarmos de Deus. Simples assim. Olha lá 2 Timóteo 2:26. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Quem está nas garras de Satanás está fazendo o que ele quer. Quando Jesus vier, voltaremos ao seu perfeito juízo. Enquanto ele não vier, o que a gente está arrumando? Estamos nas garras do ardiloso? Colossenses 1:13. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Glória a Deus. Ele nos libertou da escuridão. Então estávamos presos? Será? Talvez uns não, talvez uns sim. Um sinal de alerta para todos nós aqui. A maioria das plataformas e aplicativos de mídia social foram intencionalmente projetados para prender a atenção dos usuários o máximo de tempo possível. Eu sei disso tudo e eu falei que às vezes eu fico 1 hora, 2 horas no meio daquele negócio que eu chego no ponto de desinstalar, para ver se eu desintoxico, né? O rapaz lá do documentário, O Dilema das Redes, ele falou, verbalizou, que ele sabe o propósito para o qual ele trabalhou. É para isso mesmo. E aqui eu trouxe uma representação de diversas redes sociais, talvez vocês não conheçam todas, eu particularmente não conheço todas, mas são muitas. São muitas que temos acesso aqui. Se a gente for para outra nação, outro continente, se a gente for na China, lá tem outras que são típicas de lá. Se a gente for para a Europa, tem outras que são típicas de lá e que ainda não chegaram aqui. Mas é assim, ó, cheio. E o objetivo dessas ferramentas é, entre outras coisas imperceptíveis, como pegar nossas informações, a gente não percebe, é difícil, explorar elementos como o preconceito e as vulnerabilidades psicológicas típicas da juventude. Por que o jovem é vulnerável? Ele está em desenvolvimento. Ele começou a sair do seio do lar, da companhia dos pais ou do tutor. Ele vai aprender um tanto de coisa ainda que ele nem viu. Talvez só ouviu falar, ou nem isso. Então a mente ainda não está consolidada, não tem experiência o suficiente para se afastar de coisas que vão enredar, que vão puxar, tomar atenção, vão prejudicar de alguma forma ali o jovem. Muitas delas, das redes sociais, estão intrinsecamente relacionadas ao desejo de autoafirmação e quase sempre
ao medo de rejeição. Por isso, o uso muito passivo dos aplicativos de mídias sociais, que é somente aquela navegação vendo as postagens alheias, geralmente está relacionado a sentimentos negativos como inveja, rancor e insatisfação com a vida. Quem não viu no Facebook ali um vizinho conhecido, um colega de escola, alguém que, quando você olha, você dá aquela torcida assim, postando um negócio bacana que está lá na praia e a atitude que você tem é fechar rapidinho, para não incorrer em outros pensamentos. E será que aquela pessoa sorridente lá, naquela foto bonitona ali, com a paisagem bonita por trás, será que ela está feliz mesmo? Será que aquilo representa o real estado em que ela se encontra? Será que aquele rosto lisinho, bonito, não recebeu um filtro lá, sutil, né, para tirar uns amassados, umas manchinhas, algumas coisas lá? Há uma clara relação entre o uso excessivo de redes sociais, jogos violentos e aplicativos de filmes e séries com o surgimento de sintomas de depressão, ansiedade patológica, isolamento social e privação do sono. Na juventude, o excesso de tecnologia faz com que o indivíduo passe a maior parte do tempo interagindo virtualmente, o que afeta o desenvolvimento e faz perder outras experiências sociais importantes. A vida da gente é feita de momentos. Há coisas que vão acontecer apenas naquele momento. Há coisas que são típicas daquele momento. Exemplo, assim como o rapaz do louvor aqui, eu fui de uma época que a minha diversão era sair com a turma de colegas à noite, bater campainha nas casas dos vizinhos e pernas para que te quero, sair correndo, pela risada dele, e ele fazia isso também. Tem mal em fazer isso? Imaginem eu fazendo isso hoje. Eu desse tamanho. Pai de 2 filhos. Um de 22 anos, uma de 18. Casado com a minha digníssima esposa. Eu saindo na rua à noite, batendo na campainha lá da casa da Gilmara, lá minha vizinha, e saindo correndo. Imagina. Não é típico dessa minha época. Não vai rolar. O que eu quero dizer com isso? Jovens, no tempo que vocês estão dedicando às redes sociais, e eu sei que de repente distrai, de repente é o que tem para fazer no momento. Mas critiquem, será que vocês não estão deixando de fazer algo mais gostoso, mais gratificante, mais enriquecedor do que estar vendo as postagens dos outros, que muitas vezes são falsas, ou ficar vendo comerciais de empresas jogando produto na cara de vocês ali para criar aquele senso consumista? Será que ir na casa de um amiguinho da escola, dar um oi, tomar um café, contar uma novidade, ouvir uma novidade, não cria mais laços, não cria experiências mais enriquecedoras? Será que ler um livro de história para enriquecer o conhecimento, o vocabulário, a dicção, enfim, tudo que pode vir do acúmulo de conhecimento, não traria coisas melhores do que ficar só vendo o que está acontecendo na vida alheia? Pensem nisso. Não se esqueçam que o propósito deles é roubar o nosso tempo. Muitas delas estão intrinsecamente relacionadas. Eu falei já essa primeira parte, eu vou na segunda. Há uma clara relação entre o uso excessivo de redes sociais e jogos. Também já li essa parte, falei esse tanto de coisa. Agora eu vou mudar aqui. Ainda como sinal de alerta, as mídias sociais dominam a mente.
Se ela me dá o que eu gosto, se eu me entrego ao meu gosto, pelo que eu estou vendo ali, ela tem uma grande chance de me dominar. Influencia o comportamento de adolescentes e jovens. Quanta influência esse negócio aí de polarização política não deve ter colocado na sociedade, na cabeça dos jovens, dos adultos também, dos velhos também. A gente não está imune a esses ataques, não, a essa proposta das redes sociais. Menor capacidade crítica. Pô, como assim menor capacidade crítica? Eu estou tendo informação, você está tendo informação que você quer ouvir. O que nos dá a condição de aprendizado crítico, não se iludam, é ser contrariado. É receber informação que não é do nosso meio. Quando eu recebo informação que não é do meu meio, informação nova, informação que me desagrada, eu tenho a oportunidade de entender o outro lado, de criticar friamente o lado pelo qual eu estou, o lado que eu defendo, e mais ainda, eu posso reafirmar onde eu estou, eu posso mudar de opinião, ou eu posso também mudar de opinião, mas que não seja afeta nem A nem B. Eu vou para uma terceira opção. Em tudo na vida. Então, as redes sociais, elas interferem, sim, na nossa capacidade crítica a partir do momento que ela chove informação que a gente falou que a gente gosta. Com isso aumenta, né, naturalmente, vai aumentar a vulnerabilidade às influências. A substituição da vida social pela online, falamos um pouquinho aqui. Vícios em jogos eletrônicos, é uma outra questão também, né? Os jogos cada vez mais online. Hoje você conheceu o Atari? Ah, eu também tive um. Hoje em dia você compra um videogame que conecta na rede, você não baixa jogo nem nada, você fica jogando online. Pra que comprar aquele negócio, né? Antigamente a gente punha o cartucho lá, jogava sem estar conectado e tal. Não, hoje você compra um negócio caríssimo, você paga R$5.000 lá no Xbox da vida lá pra conectar e jogar online. Que loucura, né, gente? Mas tudo bem, eu sou de outra época. Gente, a Organização Mundial da Saúde já classificou o vício em jogos eletrônicos como doença mental. E as características identificadas nos sujeitos que são viciados em jogos eletrônicos já se assemelham às características identificadas em quem faz uso de drogas ilícitas. Simples assim. A Organização Mundial de Saúde já classificou como doença. A coisa é séria. Tem muita gente estudando os impactos da tecnologia, da informação na vida da humanidade. Vejam algumas das consequências mais prejudiciais à saúde relacionadas ao excesso do uso de tecnologia na vida dos adolescentes e jovens. Aumento da solidão. Vocês já ouviram falar da palavra solitude? É muito diferente de solidão, não é verdade? A solitude, você escolhe ficar só. Você vai ali para o seu cantinho, se recolhe ali, vai ler um livro, vai tomar um café, vai tomar um suco. O mundo está acontecendo e você não quer estar lá, você quer estar no seu cantinho. A solidão, muitas vezes você está lá no meio do mundo, querendo conversar com as pessoas e não consegue. Por 1001 motivos. Você se sente só, dói. Você quer ter a companhia de alguém, mas não tem. A maioria dos adolescentes e jovens que se sentem offline em relação à vida se valem das mídias sociais para tentar neutralizar a dor e compensar o vazio emocional ou habilidades sociais menos desenvolvidas. Se a interação nos permite evoluir, quanto mais eu fico recluso, menos eu evoluo.
Percebem o ciclo? Percebem o tamanho do buraco que vocês, eu também, estamos diante dele? É perigoso. Exposição ao cyberbullying. Na juventude, a sensibilidade... Na sua época era zoação, não era? É bullying. Agora eu vou falar para vocês de cyberbullying. Na juventude, a sensibilidade e as emoções estão à flor da pele. O jovem não está em desenvolvimento? Se você for pegar ali, os estudos da psicologia sobre o jovem, vocês vão perceber que ele está em conflito, porque ele está rejeitando os ensinamentos do lar, dos pais, e vai para o mundo conhecer coisas novas. Ele está num momento típico de rebeldia. É comum ouvirmos falar isso, né? O jovem é rebelde. É por causa disso, ele está querendo conhecer coisas novas. E isso aumenta a probabilidade de se sentir ofendido com mais facilidade. Ele não foi preparado para aquelas coisas ali. Muitas vezes vai ser chamado de orelhudo, cabeçudo e por aí vai. Mas ele não está forte psicologicamente o suficiente para rebater aquilo e se reconhecer como ser humano, como pessoa. E aí tem uma conotação forte que vai atacar ali o seu emocional. A redução da autoestima. Os jovens mais habituados à interação virtual tendem a desenvolver maior insegurança em relação à aparência física, principalmente quanto à visão do próprio corpo. Eu vou revelar para vocês aqui uma coisa. Eu, na altura dos meus 15, 16 anos, eu olho para esse pedestal aqui que está segurando o microfone e eu lembro de mim. Eu era magérrimo e fazia curva assim, mais ou menos a mesma coisa. Eu não gostava de usar camiseta, essas regatas assim, porque aparecia a minha saboneteira. Não tinha Instagram naquela época. Se naquela época tivesse Instagram, eu com aquele sentimento que era natural da minha pessoa naquela época, vendo lá aquelas postagens, todo mundo bonitão, sorridente, na praia, no carrão importado, de dinheiro e papapá, tudo bombado de academia, aquele negócio todo. Gente. Tô para falar com vocês que minha época eu estava melhor que vocês. Vocês são atacados. É essa palavra, vocês estão sendo atacados psicologicamente. Sentimentos de depressão. Vocês já perceberam? Antigamente a gente falava assim. A gente estava andando num bairro, fala assim, não, nesse bairro tem só boteco e igreja, né? Está mudando. É boteco, igreja e farmácia. Está abrindo farmácia em tudo quanto é esquina. Por quê? A gente precisa reparar os movimentos sociais e criticar o que está acontecendo, que em toda esquina tem uma farmácia. Se a gente andar aqui na VP1, você sai de uma, atravessa a rua para entrar na loja de roupa, na hora que você assusta, você enganou e entrou, foi na farmácia em frente. Uma do lado da outra, uma em frente à outra. Cheias de remédio para acalmar, para tratar os transtornos psicológicos. Amplamente divulgado pela mídia, um estudo feito com 10 mil jovens canadenses com idade entre 12 e 14 anos revelou que quem passa mais de 5 horas por dia, aqui não tem ninguém que passa 4, né? Então 5, vocês já estão fora. 5 horas por dia em redes sociais tem mais de 50% de chance de sofrer de depressão. Está sendo bombardeado, né? Para os jovens,
a constante exposição às imagens que sugerem vidas perfeitas ou rostos com aquela beleza fenomenal já é o suficiente para reduzir a autoestima e levar ao sentimento de inferioridade. Ainda que a maioria das postagens sejam apenas ostentação e cada detalhe das fotos elaborado no Photoshop. A falta de maturidade emocional contribui para o aumento de crises depressivas. Se o jovem está evoluindo psicologicamente, ele está amadurecendo, ele está aprendendo, as experiências de vida, as experiências relacionais estão trazendo maturidade para o jovem, ele não está maduro ainda, ele vê tudo isso, ele tem uma leve tendência a acreditar que aquilo é verdade e mais, querer aquilo para ele. Não necessariamente ele vai conseguir, ele pode, mas depende de 1001 fatores. Como que ele vai conseguir, sendo que parte é falso? Mas olha que legal. Isso tudo dito, agora eu vou começar a falar de uns remedinhos que vocês não vão encontrar nas farmácias da VP1. Remédios espirituais. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, o próprio Jesus falando, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Tudo que eu falei de coisas que assolam a cabecinha de vocês, incomoda, traz um peso, traz um incômodo. E Jesus fala, venham a mim, todos que estão sobrecarregados, todos que estão cansados, eu lhes darei descanso. Olha que bacana, Jesus, lá atrás ele falou uma coisinha que vocês são expert em fazer. Sejam meus seguidores e aprendam comigo. Fácil, né? Só que ele não criou canal do YouTube, não. Vocês vão ter que ir na Bíblia mesmo, para seguir ele. Nas boas igrejas que propagam a palavra do Senhor. Não abram mão de seguir Jesus Cristo. Vale como remédio. A multiplicação de imagens que sugerem vidas perfeitas pode criar ansiedade e sensação de fracasso. Pesquisa mostra que o aumento de tempo de tela de adolescentes está associado ao surgimento de sintomas, principalmente entre as meninas. A busca pela perfeição, né, gente? A mulher é mais tendenciosa ao autocuidado. O homem é meio largado. Ali o Israel, tadinho, mal acabada lá, todo de qualquer jeito. A Camille não, ela tá com a maquiagem, o cabelinho arrumado e tal. As mulheres, é natural, elas são mais afetas ao autocuidado. E aí elas estão vendo lá aquelas perfeições. Eu vou falar um pouquinho mais adiante da contrariedade dessas perfeições aqui. Essa imagem aqui, não sei se vai dar para ver direitinho, mas ela é um gráfico que representa o seguinte. Foi uma pesquisa feita em 2018, com dados até 2016, com jovens brasileiros, mostrando que eles estão mais conectados com o celular e internet. Frequência do uso da internet entre pessoas de 9 a 17 anos. Aí divide ali, todos ou quase todos os dias, uma vez por semana, uma vez por mês, menos de uma vez por mês. Lá em 2012, 47% dos pesquisados usava quase todos os dias. Lá em 2017, 88%. Esmagou as outras possibilidades ali, de uma vez por semana, uma vez por mês, menos de uma vez por mês. Está aumentando. Smartphone, tablet, a TV, Smart TV.
por aí vai. Que dispositivo é usado para se conectar? Lá em 2012, a maioria usava o computador, que é o risquinho mais claro ali, ó, naqueles dois de cima. E o telefone era lá embaixo. Por quê? O telefone não dispunha da tecnologia que tem hoje em dia também. Era mais caro também. Isso tudo influencia. Em 2017, foi lá para o alto. 93% de quem usa a internet, de quem faz acesso à internet, o faz através do celular. O próprio computador, que é a marca registrada da internet e da tecnologia da informação, vai ficando para trás. Redes sociais por faixa etária. Vou falar só do último ali, de 15 a 17 anos. 97% dos entrevistados acessam. Lá naquela época, né, dados de 2016, igual eu falei, Facebook era a rede mais popular. Talvez hoje não seja difícil entender que seja o Instagram. Trouxe essa imagem aqui para mostrar para vocês que a turma usa mesmo, usa com força, né? Como diz o outro. E qual que é o impacto das séries e filmes no comportamento dos jovens? Um estudo publicado na revista de psiquiatria da Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, destacou que entre o ano de 2000 a 2016, o percentual de suicídio entre adolescentes aumentou 24%. Esses dados colocam o suicídio entre as principais causas de morte entre adolescentes no Brasil. O mesmo estudo confirma a relação do uso de tecnologia em excesso com a depressão e as ideações suicidas. Imaginem, a tecnologia não veio para resolver nossos problemas, para nos ajudar. Ela está sendo associada por estudiosos a ideações suicidas, e quantas vezes não chega às vias de fato, né? Para analisar melhor o impacto das séries e filmes na saúde mental dos jovens brasileiros, um grupo de pesquisadores do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Porto Alegre realizou um estudo envolvendo 21.062 adolescentes. O objetivo era entender as influências da série 13 Reasons Why, do livro 13 Porquês, sobre o comportamento dos participantes. Além do aumento dos casos de suicídio entre adolescentes e jovens no Brasil, o que motivou este estudo foi a polêmica gerada em torno da provável influência da série da Netflix sobre o crescimento do suicídio entre jovens americanos. Na avaliação feita por médicos e pesquisadores da Universidade Gaúcha, o alvo de estudo foram adolescentes brasileiros e americanos com idade entre 12 e 19 anos. Eles responderam a um questionário sobre ideação suicida antes e após de ter assistido essa série. Segundo os resultados, entre o grupo de entrevistados sem sintomas de depressão, 4,7% responderam que, após a série, pensaram mais em tirar a própria vida. Olha que loucura. Isso é loucura. Eu estou assistindo uma série para distrair, para passar o tempo, para me descansar, e desperta ideias suicidas? A gente precisa estar atento ao que a gente está vendo. No grupo com histórico de depressão e com tentativas anteriores de suicídio, o índice foi surpreendentemente maior. 21,6% dos participantes tiveram mais pensamentos suicidas após os episódios da série. Tá lá para quem quiser assistir. Agora olha o que está causando nos nossos jovens. Isso é material de pesquisa. Pesquisa americana e pesquisa brasileira. Afinal de contas, nos Estados Unidos, em abril de 2017, um mês após a estreia da série da Netflix, um estudo concluiu que o seriado está relacionado com um crescimento de 28,9% nas taxas de suicídio de jovens naquele país.
Essa série, ela aborda assuntos polêmicos que afetam muitos jovens, como depressão, bullying, isolamento, abuso sexual e suicídio. A série foi um sucesso imediato, conquistando a atenção de público por todo o mundo. Como assim? Um material falando sobre tanta coisa ruim conquistou a atenção de todo o público. Onde está a mente de todo esse público, né? Que se envolve com esse material audiovisual? Como pensar em relacionamento com Deus, sendo que o negócio foi, falando sobre tudo isso, foi aclamado. A série foi aclamada pelo público americano. E no teste que fizeram no Brasil, perceberam o mesmo impacto na mente dos jovens. Muitos acreditam que a série é um show perigoso, porque parece glorificar sentimentos negativos. Outros acham que está cumprindo um papel social importante, por refletir sobre questões que muitas vezes são excluídas da ficção juvenil. Que jovem com a mente em desenvolvimento, aprendendo as coisas da vida. Meu filho estava falando hoje comigo, eu preciso aprender a plantar, a criar a galinha, a fazer coisas que por um motivo ou outro ele não aprendeu a falar e devia estar pensando, se acontecer algum problema cataclísmico, eu tenho que saber fazer essas coisas. Será mesmo que esse tipo de material está cumprindo um papel social importante para os jovens? Será que esse papel importante, eu reconheço, não seja na mente dos adultos, para aprender a lidar com essas coisas? Mas para os jovens, sinceridade, eu aposto que não é tão importante não. Mais vale estar se relacionando com o Senhor. E qual a semelhança disso tudo com a vida real, gente? Aqui eu trouxe 4 ou 5 notícias reais, só o título, para não entrarmos nos detalhes, mas olha só, vocês devem ter ouvido, polícia investiga causas da morte de uma jovem mineira, vítima de boato com Whindersson Nunes, a jovem de 22 anos, que sofria de depressão, teve supostas conversas com humorista divulgadas na internet. A ocorrência foi registrada como autoextermínio, em outras palavras, suicídio. Um portal de fofoca colocou lá a notícia da jovem, associando ao Whindersson. Ele é uma pessoa pública, naturalmente dá aquele rebuliço. Certamente a menina começou a ser mal falada na internet. A mente dela estava propensa. 22 anos. Caso real, final do ano. Acredito que vocês tenham ouvido em alguma medida sobre isso. Você lembra do PC Siqueira, MTV, músico? Claro que lembra. PC Siqueira morreu na frente da namorada. Youtuber foi encontrado morto no apartamento onde morava em São Paulo. Caso é tratado inicialmente como suicídio. PC Siqueira foi um VJ, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Na época da TV, tinha um canal chamado MTV que passava só clipes musicais. Quem apresentava ali os clipes era o VJ, né? E não o DJ, que era só o sonoro. Esse cara fez fama apresentando seus programas ali na MTV. E eu vi uma notícia falando que dias antes do suicídio dele, ele fez uma postagem nas redes sociais dele, falando sobre solidão, que ele não estava bem, que ele estava se sentindo só. Youtuber famoso. Outra notícia que eu encontrei: veja famosos que sofreram com ataques de ódio nas redes sociais. Nomes como Luísa Sonza, Camila Cabello e Whindersson Nunes desabafam sobre perseguição e comentários maldosos na internet. Tem uma palavrinha, né, que eles usam lá, os haters. É quem vai
fazer o discurso de ódio ali, atacar mesmo as pessoas através das postagens, é um mundo virtual das redes sociais. Nem é na realidade. A pessoa leu ou ouviu um áudio. Causa isso tudo. Onde estamos com a nossa mente? Falava eu agora há pouco, né, do autocuidado das meninas. As famosas que rebateram haters e questionaram padrões de beleza em 2018. Elas lutam para acabar com a cultura de ódio e com a cobrança da perfeição que é exigida na internet. Alguém está percebendo que, né, que o negócio não é real e está dando as caras. Será que é o suficiente? Olha que loucura, é real. Estupro virtual, chantagem, mutilação. Veja quem são e como agiam os criminosos que abusavam de adolescentes no Discord. Fantástico destacou a rede de criminosos que age no aplicativo muito usado por adolescentes. 5 pessoas foram presas acusadas de envolvimento nos crimes. Loucura. Vocês já ouviram falar no Discord? É uma rede social também. Mais aberta, menos controlada que outras como Facebook, Instagram e YouTube. É fato. Deu no Fantástico. Comitê da ONU discute a ameaça do uso de novas tecnologias para fins terroristas. É para resolver problema. Problema de quem? A tecnologia, né? Resolver problema através da tecnologia, mas problema de quem? Mudei um pouquinho aqui com esse exemplo para mostrar que existem outros caminhos, outros elementos também, no qual a tecnologia está trazendo preocupação para a humanidade. E, enfim, o que eu quero deixar de reflexão para cada um de vocês? Ainda que o uso de tecnologias represente benefícios, é preciso atenção e cuidados especiais para ajudar os jovens e adolescentes a superar os impactos negativos deste problema sobre a sua saúde mental e física. Estes males, fazer um parênteses aqui, voltar lá no começo da nossa conversa, né? Em que a tecnologia afeta o nosso relacionamento com Deus. Eis aqui a resposta. Estes males podem ser potencialmente prejudiciais para o relacionamento com Deus, especialmente para os jovens que estão na fase do desenvolvimento intelectual, pois os afasta do convívio e experiências com Deus e os coloca à mercê do príncipe deste mundo, que é Satanás. Se entregar demasiadamente à tecnologia afasta as pessoas que estão na nossa frente. Quantas histórias de casais mudos diante de si, cada um com um celular, famílias mudas, amizades mudas, cada um com seu celular, um do lado do outro. É uma pessoa física, palpável. Acontece isso. Que dirá da relação com Deus, que acontece pela fé, que a gente não o enxerga fisicamente. É o primeiro, pode ser o primeiro a ser abandonado. Diante do incômodo e percepção de que algo não está bem consigo, é fundamental procurar ajuda, seja em unidades de saúde, na igreja, com pessoas que inspiram confiança e que podem dar um direcionamento, especialmente quando pautado pela palavra de Deus. O descuido ou o uso excessivo da tecnologia da informação, sobretudo das redes sociais, e para fins pessoais, como entretenimento e preenchimento de carências, expõe não apenas os jovens, mas qualquer pessoa a riscos importantes e variados. Todos nós estamos sujeitos. Talvez nós adultos, tenhamos a mente mais forte para algumas coisas, mas corremos risco de vazamento de dados, por exemplo.
estamos expostos a tudo isso. Não tem como se privar totalmente do uso da tecnologia. Muitos serviços que dependemos no nosso dia a dia, eles estão lá, a gente vai precisar utilizar para obtê-los. Exemplos como os aqui apresentados revelam o ápice dos males causados pela tecnologia da informação na mente do ser humano. O desafio é gigante, haja visto ser cada vez mais comum vermos os pais oferecerem dispositivos como smartphones e tablets a crianças para, de alguma forma, mantê-las quietas. Quem não já viu isso? Quem não já fez isso? Mas hoje tivemos a incrível oportunidade de voltarmos nossas mentes para um contexto bem diferente de tecnologia. Como vimos, a tecnologia não se resume à internet em si ou aos dispositivos de ponta, mas sim trata-se de todo ferramental e conhecimento para tornar algo melhor, mais eficiente e eficaz. Quem sabe um dia a gente vai estar consciente, a sociedade, plenamente consciente de que para resolver alguns de seus problemas, ela vai precisar usar ferramentas e conhecimento para se afastar da tecnologia, da internet. Nessa hora, eu quero apresentar para vocês uma tecnologia antiga e, ao mesmo tempo, atual, capaz de desconstruir tudo o que está diante dos nossos olhos e mãos e nos separar da decadência física, mental e espiritual. Essa tecnologia se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vejamos. Voltando em João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Olha que loucura. Isso é tecnológico, gente. Deus, ele proporcionou para a humanidade um sacrifício tão perfeito que a gente não precisa de ficar matando os nossos melhores bichinhos para obter o perdão de Deus. Arrebentou com aquela tecnologia do sacrifício lá atrás. Vale muito até os dias de hoje. Tiago 4,7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. O diabo é o príncipe desse mundo, ele está dominando o mundo, ele está atacando as nossas mentes. Enfrente ele não vai aguentar. É muita tecnologia de Deus para o bichinho, ele não vai dar conta. Romanos 10, 9 a 13. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Tecnologia linguística, tecnologia da palavra. Verbalize isso. Ualá, está feito o milagre. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem, quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Naquele momento de opressão, de dor, de solidão, de desespero, está aqui. Peçam ajuda ao Senhor. Tenham experiências, relacionamento com o Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 14 a 22. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sempre agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer que vocês, por estarem unidos a Cristo,
Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Olha que orientação fantástica. Você está ali nas suas entrelinhas das redes sociais. Você se deparou com maldade. Afaste-se do mal. Notícias ruins, para quê? Vocês já perceberam como notícia ruim mexe com o nosso ser? Somos semelhantes àquele que passou por uma maldade. Quando a gente vê isso, é comum a gente que reconhecemos a Cristo, é comum a gente se sentir mal. Afastem-se disso. Eu vi um conhecido, um amigo ali que está fazendo uma coisa que não é legal. Chama atenção, exorte, dê bons conselhos. É isso que essa passagem está nos ensinando. Romanos 12, 1-2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A metanoia é a mudança da mente. Quando a tecnologia está cauterizando a nossa mente, está nos colocando, nos propondo domínio, dando tudo o que a gente gosta. Transforme o modo de ver, transforme o modo de interpretar tudo isso. Busquem coisas novas, saiam do cotidiano, saiam do costumeiro. Só coisas novas para transformar a nossa mente, a nossa vida. Falar em só coisas novas, eu lembrei das boas novas de Cristo. Cristo veio trazer as boas novas. Se aproximem, recebam as boas novas de Cristo, para que vocês sejam ajudados por eles na transformação da mente. Romanos 12, 21. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Tecnologia facílima, não precisa de dispositivo eletrônico nenhum. Quando vocês verem o mal, apresentem o bem. Mateus 24, 42-44. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem-se disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Vocês vão lembrar da parábola das virgens, né? Que elas não se prepararam ali com óleo e tal. Aí a que tinha preparado, elas foram procurar ela ali para dividir. Ela, não, eu me preparei, eu vou para o meu Senhor. Trazendo essa parábola para os dias de hoje, já pensou, Jesus chega e a gente está assim, passando os dedinhos para cima ou para baixo? Deus os abençoe com a sua maravilhosa graça. Em nome de Jesus, eu espero que o que trouxemos aqui para compartilhar com vocês possa ter trago algo de relevante, algo de importante, algo que leve cada um de vocês a criticar, a pensar, a olhar para si e enxergar o que está incomodando, o que está atrapalhando o dia a dia de vocês. Tecnologia não é nada mais, nada menos do que métodos, meios, ferramentas, conhecimento para resolver algum problema. Se as redes sociais, porventura, têm se representado como um problema para vocês, usem o conhecimento da palavra de Deus como tecnologia para resolver este problema. Ok?